destrinchar um pouco desse ponto, que é fundamental num planejamento e controle de produção, essa área industrial fantástica para quem atua e muito desafiadora também. Nós estamos hoje com a Juliane, com o Murilo, todos nós da área da engenharia de produção, todos nós que acompanhamos processos produtivos e planejamento e controle da produção. Eu sou João Vitor, sou engenheiro de produção e de segurança do trabalho, sou consultor empresarial, já atuo há 4 anos, nos últimos 4 anos eu tenho atuado de uma maneira direta com consultorias na área de planejamento e controle de produção e lidando com apontamento de produção. Agora passo a palavra para os colegas para eles poderem se apresentar, para a gente dar sequência aí no nosso tema. Juliane, pode se apresentar para nós? Boa noite, meu nome é Juliane, sou formada em engenharia de produção, já atuei, né, em algumas indústrias nessa parte de planejamento e controle da produção, e eu espero estar agregando um pouquinho aqui, né, compartilhando um pouco do conhecimento com vocês. Legal. Murilo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Murilo, sou estudante de engenharia de produção, né, tenho auxiliando aí o pessoal da Result nessas assessorias, né, de apontamento de produção. A gente vem aqui hoje para poder entregar um pouquinho, né, do conhecimento prático que a gente tem, um pouco do conhecimento teórico, né, para poder agregar mais nas indústrias, né, nos estudantes, todo mundo que está assistindo a nossa live aí. Legal. Eu achei legal essa sua apresentação aí, Murilo, quando você fala a gente fazer esse vínculo, né, do teórico com o prático. E o apontamento de produção, ele é um item, né, algo que é fundamental dentro de uma indústria. Eu acredito que muitas das vezes é um desafio, porque envolve cultura, envolve processo, envolve pessoas, envolve realmente top-down, da grande administração, dos grandes gestores, diretores, até o chão de fábrica, todo mundo comprar a ideia, e é algo assim que a gente precisa discutir, a gente precisa trocar ideias, a gente precisa trocar experiências, e eu já começo, Juliane, assim, só pedindo para você explanar alguma experiência que você teve com o apontamento de produção, até porque eu, particularmente, eu já tive algumas experiências interessantes, e a que eu gostaria só de comentar é que eu tive uma experiência muito forte com relação à resistência. Projeto meu que eu quis desenvolver de uma forma bem, digamos assim, meticulosa, eu tive uma barreira que foi a resistência dos profissionais envolvidos na implantação, na operação mesmo, de fazer o apontamento. Então, eu queria saber de você alguma experiência que você teve com relação ao apontamento de produção. Bom, eu tive uma experiência, assim, bem positiva também, né? Só que não encontrei muita resistência, porque os colaboradores já eram acostumados. E eu lembro que em uma das áreas que foi muito eficiente o apontamento foi na área de manutenção, onde tinha o apontamento do maquinário. Toda parada de máquina era apontada ali o motivo da parada. Às vezes era uma parada assim que não era esperada, né? Que era por ineficiência da máquina mesmo, mas até nos processos de limpeza da máquina, quando realmente precisava de fazer algo que já estava previsto para ser feito. Através do apontamento, eu tive uma experiência positiva com relação à implantação de troca rápida de ferramenta, que eu utilizei os tempos para ver quando eles estavam, quanto tempo eles demoravam para fazer a limpeza das máquinas. Isso foi numa indústria farmacêutica, que eu atuei como estagiária, e com isso a gente percebeu que não tinha muito um tempo, assim,
padronizado. E aí nós fomos e implantamos, né, o SMED e conseguimos uma redução aí bem considerável, em torno de 800 mil por ano, sem nenhum recurso financeiro aplicado, só mesmo com um trabalho ali de padronização. Então, eu vi assim, o apontamento como algo muito forte nesse sentido, no sentido de fornecer as informações mesmo, para a gente saber como que estava funcionando no dia a dia e depois para buscar algo melhor. Legal. E, assim, Murilo, quando a gente pensa no apontamento de produção, e se a gente fosse conceituar ele de uma forma, assim, bem objetiva, seria basicamente o registro de todos os processos, de todas as etapas que o produto percorre num processo de produção. Vamos colocar de uma maneira bem objetiva, assim. E esse registro, ele passaria desde informações de tempos, pessoas, realmente processos, as etapas em que o produto ou o serviço está percorrendo. E, assim, para você, o que você vê como algo fundamental para uma implantação do apontamento de produção, pelo que você tem vivido? Sim. O apontamento de produção, a gente costuma falar aqui que é o pilar, né, da gestão industrial, né, por conta de ajudar na gestão de um todo como a indústria, né, como a Juliane falou, ele ajuda na economia, né, de tudo isso. Então, você ter esses tempos, você ter esse segmento, né, de onde é que o produto está percorrendo dentro da indústria, né, é muito importante, né, para a gente poder fazer essa melhor gestão. Né? E aí a gente vem com essa melhor gestão, trazendo melhor qualidade no processo de planejamento e controle da produção, de programação e reprogramação da produção, da gestão de estoque, né? Desde a rastreabilidade do produto, na gestão de custos. Então é muito importante nesses sentidos, né? Para a gente poder ter a gestão dessas áreas melhores, integrar elas melhores, de uma forma mais correta, né? Muito legal. Não, perfeito. Eu acho que quando a gente fala do apontamento de produção, ele está atrelado ao planejamento e controle de produção, ao PCP, de uma forma, como vocês disseram aí mesmo, ainda mais com essa fala sua, Murilo, de gestão. Então, para você fazer a gestão, você precisa de informação, você precisa, só que para você compilar essas informações para tomada de decisão, você precisa passar pelo registro. Então, você precisa registrar os dados, transformar esses dados em informações, e a partir daí você teria base para tomada de decisão. E isso é possível fazer tomar diversas decisões que vão impactar positivamente questão de custos, questão de pessoas. É interessante a gente ver que a Juliane citou um caso específico que ela, a partir dos dados, conseguiu tomar decisões que foram impactar positivamente e financeiramente no ano. E isso é legal, que esses impactos financeiros, essas mudanças, eles são muito benéficos até para o desenvolvimento da empresa, das pessoas envolvidas em todo o processo. Então, você imaginar que, a partir de um trabalho que está sendo feito por todos, está tendo um impacto positivo e financeiro, isso é muito legal. Só que aí, isso me remete a um ponto, que é com relação a como realizar este apontamento. Eu participei de alguns apontamentos em que era a pranchetinha colada do lado do posto de trabalho e o colaborador tendo que anotar. E aí ele anotava, chegou tal horário, 8 horas da manhã, chegou a matéria-prima para iniciar a produção X. Aí desenvolvia a produção e quando saía daquele processo, o trabalhador ia lá e colocava o horário do término daquele processo para iniciar o segundo processo, ou o processo seguinte. Enfim, Juliane, como é que foi sua experiência com relação a como realizar, né, o apontamento de produção? O apontamento de produção, como eu falei, eu tive
oportunidades, assim, de participar que foram bem positivas relacionado ao colaborador mesmo. Eu não vi muita resistência, não. E acho interessante você manter o apontamento até para saber ali qual que é a produtividade do funcionário, né? No momento de você dar uma promoção para ele, enfim, um aumento de salário, no momento de tomada de decisão importante também, né? Você está sabendo ali o que está acontecendo, o produto que está passando na linha, quanto tempo que está levando para aquele produto levar o seu processo inteiro, né? Do início à finalização. Então, assim, eu acredito que seja uma questão de você implantar aquela ideia dentro da sua empresa. No início pode ser difícil, né? Algo que a pessoa não faz, mas, como você falou, na prancheta ali, com o papel, não tem muita dificuldade e acredito que, por meio do apontamento, você pode fazer muita coisa boa ali, tomar bastante decisão importante. Legal. Não, com certeza. É interessante que a gente pode ver que algo simples, ou seja, o registro de algum dado do que aconteceu, ou dos dados referentes ao que aconteceu num dia de trabalho dentro da indústria, pode realmente fazer uma diferença, como você disse aí mesmo. E Murilo, pensando com relação a essa questão, né, de, beleza, nós temos aqui o apontamento sendo feito dentro de um chão de fábrica, dentro de uma realidade operacional de uma indústria. E aí, o que eu faço? Como que deveria ser esse desenrolar aí do apontamento até o registro para tomada de decisão? O que você tem a dizer assim com relação a até sua experiência mesmo de compilar dados, de manusear esses dados e transformar ele em informação para tomada de decisão do gestor? Assim, a gente utiliza aqui na Result, né, com a partir do apontamento de produção, da coleta desses dados de tempo, de quantidade produzida, enfim, a gente pega esses dados e coloca no controle de produção, né, para a gente poder fazer o planejamento do que vai ser as produções do próximo ano ou do próximo mês, né, depende de como é que vai ser feito, né, ou por semana, depende bastante de como é que a indústria lida, né, com esse controle de produção. E a gente faz esse planejamento, né, e compara com o real, né, compara com o que realmente aconteceu. Então, a gente vai comparar o previsto que você planejou, o que você preveu que ia planejar, a partir desse dado que você teve, né, e comparar com o real, com o que você realmente teve, né? E com esses dois dados, olha esses dois dados e fala, olha, a nossa meta baixou durante a vez que passou, ou pelo que a gente planejou foi ruim, entendeu? Dessa forma. Entendi. Só Sim. lembrando que a gente pode ter o apontamento ali mesclado, né? Ele manual e ele automatizado. Eu também tive a oportunidade, né, de ter ali as máquinas que toda vez que tinha uma parada, a máquina registrava. Registrava também a quantidade de produto que ia saindo, né? Então, assim, são informações que às vezes não está no decorrer do processo inteiro, mas nos pontos em que não tiver aquela informação, você pode estar colocando algum colaborador, treinando ele para fazer aquilo, e posteriormente passando aquilo para uma planilha de Excel, se a empresa não tiver onde colocar essa informação, né, de uma forma mais robusta, você pode estar usando o Excel para futuramente outras tomadas de decisões. Sim. No processo, vou trazer um exemplo aqui para a Result, como é que a gente faz, como é que a gente inicia esse apontamento de produção aqui? Né? Geralmente a gente dá a oportunidade da gente colocar um estudante de engenharia de produção, um estudante de uma área afim, que quer, né, aprender como se faz, né, e a gente coloca esse estagiário lá para poder pegar esses tempos, essas quantidades, esse tempo de máquina, tudo mais, junto com o acompanhamento do consultor, né, sempre engenheiro de produção, né, para a gente poder realmente ensinar, né, essa metodologia e passar para todos, né, e passar também para a gerência, né, para o pessoal que faz a gestão da produção dentro da empresa, que é importantíssimo, né? Porque não adianta a gente dar esses dados riquíssimos para o cliente, né, e depois não dar segmento, né? Essa coleta de dados tem que ser constante, né? Ela tem que sempre ter aquilo, por quê? Porque, não, o tempo é sempre esse, mas tem algum momento que o tempo foi menor. E aí, qual que foi a causa disso daí?
A gente tem que pesquisar a fundo o que é isso e tem que ter controle do que é isso, né? Não, com certeza, com certeza. E eu acho legal esse ponto seu, porque, por exemplo, teve uma vez que eu fazendo um atendimento numa confecção, eu saí da confecção no final de um dia de trabalho, um calhamaço cheio de apontamento de produção. Eles tinham feito a análise, quer dizer, eles tinham feito o preenchimento, e eles me entregaram para fazer uma análise. Num primeiro momento, eu combinei com eles, né, que a ideia era organizar o que estava sendo feito e eu passaria para eles poderem fazer os lançamentos na planilha deles. Então, eu pedi aqueles apontamentos. E é muito interessante porque passa por diversos pontos mesmo. E aqui eu queria destacar a questão do treinamento das pessoas envolvidas no apontamento. Algumas pessoas fizeram o preenchimento de uma maneira diferente das outras. Então, isso o mesmo processo envolvido. Então, às vezes era um corte de um determinado tecido, que foi feito por pessoas diferentes, mas era o mesmo corte, mas que elas escreveram de maneira diferente. E isso é interessante porque, mesmo treinadas, pode acontecer de uma utilizar uma nomenclatura que é diferente da outra, em algum momento, que é justamente o que o Murilo pontuou. E naquele momento que a gente identifica essas diferenças, essas divergências, é o momento que a gente precisa atuar para que possa buscar a padronização. Então, eu acho que a gente consegue compilar um pouco do que já foi dito da seguinte maneira: o planejamento que o apontamento de produção proporciona para uma empresa, para uma organização, ele extrapola os dados daquele registro. Ele extrapola. Por quê? Porque ele permite treinamento de colaboradores, buscando uma satisfação maior, uma qualidade maior dos serviços. Ele proporciona dados que vão se transformar em informações e tomada de decisão. Ele proporciona o engajamento das pessoas. Então, você ter no final de um mês todos os processos bem dimensionados, todos os registros de tempos, pessoas e processos bem feitos, você tem resultados bem melhores. Então, é muito legal a gente ter todo esse envolvimento. E, Juliane, eu te faço uma pergunta, assim, bem tranquila. Você acha, assim, que na hora de pegar esses dados do apontamento de produção e transformar eles lá na planilha do Excel mesmo, vamos colocar da maneira mais simples, né? É necessário que se busque diversos tipos de relatórios? Como que você acha, como que você julga ser o melhor para uma indústria trabalhar com esses dados de apontamento de produção? Bom, eu acho que aí vai ser de acordo com cada setor, né? Cada setor que a empresa for necessitar daquelas informações, vai ser uma forma diferente de relatório. Por exemplo, eu citei aqui a parte da manutenção, né? Então, assim, na mesma empresa tinha o apontamento para manutenção, voltado para manutenção, tinha um apontamento da produção mesmo, que já ia direto para o setor de PCP, tinha um apontamento que ia para o setor de melhoria contínua. Então, assim, vai depender muito do setor que necessita das informações. E, assim, já, não sei, acho que eu respondi, não sei se eu respondi a sua pergunta, João. Sim, não, mas vai lá. Outra coisa, assim, que eu acho legal com o apontamento é a questão da gente poder ter indicadores, até visuais mesmo, como o OE, né, que ele é feito através do apontamento ali, de quanto que a máquina está produzindo, que o OE, depois, até se o pessoal quiser, a gente pode fazer uma live, né, com relação a esse assunto, e é o que mede a eficiência global ali, né, e bacana você ter um quadro ali, em frente à máquina, onde todo mundo está passando na frente e está vendo, a eficiência da máquina está boa, está ali nos 70%, 80%. Quando a eficiência está negativa, ali está baixa, a gente vai lá, o que está acontecendo? Buscar resolver o problema de forma mais rápida.
Então, é bacana também a gente estar podendo utilizar esses indicadores através dos apontamentos, uma coisa simples, né? Acho que a gente pode dizer assim que é simples. Basta você pegar um colaborador, ver as informações que você precisa ali naquele momento para a necessidade fim ali, final, né? E tá treinando aquele colaborador e ensinando ele. E outra coisa que eu acho super importante é você estar falando da real importância daqueles dados. Para a pessoa estar realmente fazendo aquilo com afinco, sabe? Para ela buscar fazer aquilo da forma mais correta, pegar a informação bem precisa mesmo para estar se tornando futuramente um dado bem eficiente para a empresa. Não. Essa coleta de dados é muito importante, né? Os dados hoje pode ser feito de uma forma bem simples pelo próprio Excel, né? A gente sabe disso, o processamento de dados. Às vezes ele é um pouco complexo, porque tem muita questão do tempo, né? E aí você vai fazer várias somatórias. Você, João, que tem uma experiência maior, de grande tempo, que softwares que são legais aí para indicar para o pessoal, para poder iniciar esse processo? Então, pensando no apontamento de produção de uma maneira geral, a gente, até na própria Result, a gente sempre coloca o mais simples para facilitar mesmo o início, né? Às vezes uma planilha de Excel, às vezes uma folha de A4, igual a gente tem falado, né, durante esse tempo aqui de conversa, às vezes pode ser colocada ali do lado do posto de trabalho para anotação. A partir dessa anotação, pode ser vinculado a uma planilha de Excel mesmo, onde os dados vão ser lançados e a partir dali podem ser feitos relatórios. E esses relatórios é aquilo que a gente já comentou mesmo. São relatórios, às vezes, simples. Relatórios onde a gente consegue fazer o levantamento do tempo para se fabricar um produto, um tempo total de fabricação do produto, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto acabado, e relatórios também que vão fazer o acompanhamento ali de eficiência de uma determinada máquina. Os softwares são diversos, existem softwares de gestão que são muito fáceis da gente vincular mesmo, no sentido de, beleza, vamos fazer o apontamento de produção e a partir do que foi levantado ali numa folha de A4, a gente já vai lançar no software. Beleza. Softwares personalizados para cada departamento, softwares que já são mais globais, enfim, existem esses softwares de gestão que já são possíveis. O pacote Office, de uma maneira geral, que é fácil acesso para muitas pessoas, é muito legal da gente pensar, porque lá a gente tem o Excel, lá a gente tem o Visio, que nos orienta a desenvolver um fluxo de processo. Esse fluxo de processo, ele pode ser fundamental, quer dizer, pode ser não, ele é fundamental para a gente estruturar um bom apontamento de produção, porque a partir do momento que a gente sabe quais são os processos e tem eles bem definidos, a gente sabe o que a gente deve realmente apontar. Quais são os dados que a gente deve apontar em um determinado departamento, determinado setor, as pessoas que vão estar envolvidas, quantas pessoas e quais são elas, enfim, os softwares são diversos, desde aqueles de gestão até as planilhas, que podem ser vinculadas a algum pacote Office, ou até as que estão vinculadas à Microsoft ou ao próprio Google. Enfim, são muitos, a gente sempre indica começar pelo mais simples e que o registro, ele é fundamental. E eu já faço um vínculo dessa pergunta, Murilo, já colocando, assim, a respeito de qual que seria o passo a passo para uma implantação e uma gestão do apontamento de produção. Como assim, né? Beleza, eu quero implantar um apontamento de produção e eu quero depois que ele se mantenha sólido na minha indústria. De que maneira que a gente pode trabalhar com isso? O que você acha, Murilo? De que maneira que a gente
pode chegar e falar assim, indústria, siga esse passo a passo, o que você acha? João, assim, eu vou pegar um exemplo de uma indústria, vamos dizer assim, pequena, né? Porque hoje as indústrias grandes contam com um departamento de apontamento de produção, né, com profissionais para essa área, né? Vamos pegar na pequena indústria, que não vai ter esse departamento, porque pode ser um departamento. Vamos pegar lá os funcionários. O seu colaborador, ela é a sua maior ferramenta para poder fazer isso, né? Só que é como a Ju falou, tem que ter um bom treinamento, tem que ter um bom engajamento, você tem que incentivar o colaborador para não ter a situação que, no caso, você teve, né? De dificuldade na implementação do apontamento de produção, né? Então, assim, o que eu mais indico é contrate uma pessoa, né? Um profissional da área, né? Uma empresa que mostre como é que funciona o apontamento de produção para os seus funcionários, né, um treinamento para os seus funcionários, né, e crie um relatório para poder fazer esses dados, preencher esses dados, né, colocar esses dados à mão do seu colaborador, para que o seu colaborador possa passar. Então, vamos pegar um método mais simples. Folha e papel, né? Então, com as informações, os campos, né, para o colaborador anotar, passar esse relatório semanal, diário, mensal, mas tem que ser feito, né? Por quê? Porque o apontamento de produção, ele começa a dar informação. Se você tem informação, você tem condição de evoluir para controle de produção, para planejamento e controle da produção, enfim, você consegue evoluir, né, para mais áreas da produção, você consegue engajar mais o pessoal e consegue aumentar a sua produtividade, né, e consegue também, como a Ju mesmo deu o exemplo dela, de reduzir seus gastos financeiros, né. A gente fala bastante isso aqui na Result, né, a gestão industrial começa no apontamento de produção, né, o apontamento de produção é o coração, né, o que te dá as informações necessárias para você fazer todos os seus outros processos, né. Por quê? Porque dentro dele você vai ter a rastreabilidade do produto, de onde é que ele está passando, de onde é que você está tendo um gasto maior, de onde é que você tem um tempo maior. Enfim, essas informações são muito importantes, né? E a sua principal ferramenta é realmente o colaborador. Então, incentivar, dar um treinamento, uma capacitação, para que ele tenha, né, esse conhecimento técnico e teórico para poder preencher essas informações, né, da forma correta. Vou falar um pouquinho aqui. O que o Murilo está falando é interessante, porque como eu falei depende muito do setor que vai utilizar o apontamento. Então, assim, se for um setor de manutenção voltado para o maquinário, se for para a área de logística, você pode ali calcular, né, qual que está sendo o consumo de combustível, quanto que a pessoa está andando, né, qual o tempo de troca de veículo ali, de fazer a manutenção nos veículos. Então, assim, depende muito da área que você quer utilizar aquelas informações. Com relação ao software, também vai depender do tamanho da empresa, né? Você pode ter aí até um SAP, se a empresa for muito grande, um Proteus. Então, assim, isso vai variar muito com o tamanho da sua empresa. Não, legal, pessoal. A gente está chegando no final dessa live. Eu queria passar para vocês as considerações finais. Eu acho que é muito legal a gente poder conversar sobre esse ponto. Já faço as minhas aqui, colocar 20 segundos aí para cada. Eu acho que é isso, é a gente buscar o treinamento das pessoas que vão ser envolvidas, o acompanhamento e sempre feedback para as pessoas para que elas estejam envolvidas e fazerem bem esse apontamento. Suas considerações finais, Juliane? Tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto. Legal. Qual seria o objetivo final dos registros de apontamento? Como pode ser útil? Bom, então, com relação ao apontamento, vai variar muito de qual setor da sua empresa que você vai querer utilizar aquelas informações, né? Se for na área da logística, você pode estar ali pegando informações de, como eu falei, né, do quanto o funcionário está rodando ali com o caminhão, até para saber se ele está realizando aquela rota que foi determinada para ele. Então, tem como você pegar essa informação através do apontamento. Você vai saber ali o gasto de combustível, o consumo de combustível. Com relação ao maquinário,
também, meu maquinário não está tendo uma eficiência muito boa. Você vai ver lá quais os motivos que está tendo a parada de máquina. Então, você vai ali, vai investigar, identificar, e aí você vai estar buscando a solução para aquele problema. O colaborador tal, ele não está... Será que ele está tendo a eficiência que eu preciso? Através do apontamento de produção, você vai saber quanto aquele colaborador está produzindo por dia, ou por hora, não sei como que você vai querer essa informação. Então, depende muito do objetivo final, né? Qual que é o objetivo do apontamento? E como ele pode ser útil? Através de todas essas informações. Se os meninos quiserem agregar alguma coisa aí nessa resposta. Bom, eu concordo plenamente, Juliane. Eu acredito que o objetivo final do apontamento de produção, bem como sua principal utilização, é realmente você conseguir gerir o seu negócio. Eu até... Aí, ó, o Silmar aí acabou de falar, sem informação não há gestão. Essa daí, ele fez um comentário aí. Esse daí é a frase do Silmar, né? Sem informação não há gestão. Então, o objetivo fim do apontamento de produção é que a gestão do seu negócio, a gestão da indústria seja bem feita, porque você vai conseguir saber quais são os pontos a serem abordados e manuseados, o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, diminuído, enfim, tudo a partir dos registros do apontamento de produção. Bom, pessoal, a gente está se aproximando aí, né, do final da nossa live, né, agradecer a participação aí da Juliane, do João Vitor, de todas as pessoas que comentou, deu parabéns aí para a gente, né, o Silmar está comentando aí, ó, o que não é contado não é controlado, né, mais uma frase aí do Silmar, né, um grande abraço ao nosso amigo aí, obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Pessoal, esse vídeo, essa live, ela fica disponibilizada aqui no YouTube, né? Então, compartilhar essa informação para que leve aos mais estudantes, a mais para a gente engajar e atingir mais pessoas, né? Deixa um joinha para a gente se você gostou dessa live. Né? Muito obrigado pela participação de todos, por cada um que compareceu aqui, e um grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado aí, pessoal. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Logo, logo teremos mais live de PCP, hein? Fiquem ligados. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.